Prazer sempre estar aqui. Obrigado aí pela organização. Sempre uma apresentação difícil para um público especializado, né? Muito bem. Vou trazer algo diferente, né? Eu sou professor na Unesp, Universidade Estadual Paulista, onde eu tenho um laboratório de segurança desde 1995. E nosso foco lá é em detecção de intrusos, pesquisa em segurança, formação de gente, né? Mas hoje eu venho falar sobre uma coisa diferente aqui. Eu venho falar um pouco sobre uma folksonomia dos hackers. É um estudo paralelo que eu faço, está ligado um pouco com criminologia, está um pouco ligado com sociologia. Eu vou falar um pouco sobre isso. Na verdade, é um pouco provocativo o que eu vou falar. E é esquisito falar sobre a folksonomia dos hackers para os hackers, né? Vou tentar fazer o melhor aqui e sair daqui mesmo, vamos ver. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre por que eu estou trabalhando com isso, o que nós estamos tentando fazer. E vou falar principalmente no foco da minha apresentação, que é sobre a evolução dessa taxonomia, dessa evolução da folksonomia a respeito do termo hacker. E no final eu vou falar um pouquinho sobre alguns estudos que nós temos feito, sobre a questão criminológica, sobre a questão do comportamento e sobre algumas outras questões que nós aprendemos ao longo desses anos. Muito bem, esse termo, né, folksonomia, não sei se todo mundo viu lá no resumo, é um termo que foi cunhado por um cara que é do Web Standards Project, e ele diz respeito a uma classificação feita pelas pessoas, ou seja, o que as pessoas pensam a respeito disso. Então isso que eu vou apresentar aqui hoje são informações que eu venho colhendo ao longo desses anos para discutir quem são essas pessoas, como que elas trabalham e como que elas operam. Então não confundir com classificação de pessoas, mas com a classificação feita por pessoas. Bom, espero sair ileso daqui, em função das coisas que eu vou dizer, mas principalmente gostaria de dizer que essa apresentação ela é principalmente experimental, ela tem um traço acadêmico, de forma que eu vou falar algumas coisas aqui que elas são provocativas de propósito, e por outro lado eu vou também procurar omitir um pouco desse academicismo, porque eu venho da academia. Ela é investigativa e ela é pesquisa, mas ela não é de forma alguma julgamento de ações, como vocês vão ver aqui, não é endosso de ações, inclusive, e ela, obviamente, como tudo, não é a verdade absoluta. Muito bem. Por que nós estamos fazendo isso aí? Por que eu tenho interesse a respeito disso? Muito bem. As pessoas que vão falar aqui hoje, talvez falem isso aqui muito melhor do que eu, mas a questão de hacking criminal, e aí eu vou procurar separar bem isso, é uma das grandes preocupações de TI hoje. Essas são as questões que envolvem os problemas de segurança reais. E aí ocorre o seguinte: o que se sabe exatamente sobre esse hacking criminoso? O que se sabe sobre a perfilização criminosa? A perfilização que existe hoje é extremamente pouco eficiente, e é isso que eu vou mostrar. Ela faz uma generalização exacerbada, jogando todo mundo no mesmo saco, e tem muita mistificação, muito folclore, muita informação que não leva a nenhuma ação prática de fato. Fazem parte dessa perfilização. Então é isso que eu vou procurar discutir. E por que nós fazemos isso? Por que eu tenho interesse particular nisso dentro do trabalho que eu faço? Primeiro, para entender o comportamento. Eu tenho, assim, praticamente uma fixação por comportamentos. Eu acho interessante pessoas. Pessoas são coisas assim que agregam coisas para a gente aprende com cada uma dessas pessoas. Então, principalmente, entender o comportamento das pessoas. E como nós ensinamos gente na universidade, entender e evitar os estereótipos, porque nós estamos formando pessoas que vão estar no mercado de trabalho, pessoas que vão ocupar posições de destaque. Então essas pessoas, elas devem primeiro aprender a não generalizar e principalmente identificar o que é ameaça de fato e o que não é ameaça de fato e basicamente separar o joio do trigo, separar os bad guys dos good guys. Bom, o que eu vou falar aqui não é um estudo recente. Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas isso são alguns estudos a respeito desse tema. Atualmente, eu venho desenvolvendo um trabalho com Alexander Voiskovsky, que é da Universidade de Moscou, que tem um trabalho de perfilização bastante sério a respeito do comportamento criminal e da separação do comportamento hacker. Mas existem vários trabalhos que acontecem desde 1985, e trabalhos que são bastante recentes, principalmente de 2007, onde eu destaco esse trabalho do Volkovsky e principalmente onde aparece ali o Mark Rogers, que ele vem fazendo um trabalho ao longo de 10 anos, que é um trabalho bastante interessante. Pois, se as pessoas tiverem mais interesse sobre esse tema, tal, eu posso falar algumas coisas.
Muito bem, então vamos lá ao que eu gostaria de falar aqui hoje. Hacker se tornou um termo extremamente genérico, como vocês podem perceber e como vocês sabem muito bem. E se refere a uma comunidade extremamente diversa. Crackers, gurus, ativistas, cyberpunks, criminosos reais, programadores, coders e, principalmente nos anos agora mais recentes, uma grande atividade criminal que foi engendrada junto com esse termo. Então o trabalho que eu procuro fazer é separar essas coisas, é colocar alguns limites nessas coisas. E aí eu coloco aquela frase que está ali embaixo, eu não me lembro de quem é, mas que eu já li várias vezes, né, que diz o seguinte: para você se tornar um hacker, simplesmente autodenomine-se um. E nós vemos uma gama gigante de pessoas que se autodenominam hackers e que muitas vezes não têm a essência do que é isso. Muito bem. Então, o que acontece? Esse termo genérico hacker, ele descreve muito bem a atividade envolvida no processo. Ou seja, o que a atividade engloba. Mas ele não reflete as diferenças entre as várias pessoas, entre os vários indivíduos engajados na atividade. E isso faz com que nós possamos perceber que é uma comunidade extremamente heterogênea. A comunidade ela é bastante heterogênea. Vou falar um pouquinho então, gastar alguns minutinhos aqui para falar sobre o termo hacker. Eu coloco isso é uma classificação minha, né? Podemos depois conversar um pouco a respeito disso aí, entre um pint e outro aí, né? Eu coloco essa classificação, primeira geração, segunda geração, terceira até a quinta. Conversando com os programadores do MIT em Stanford, desde a época da década de 60, passando pelos revolucionários e revolucionários da computação em 70, os players, que eu vou discutir um pouquinho daqui a pouco, da década de 80 e 90, os criminosos e algo bastante mais recente, que é o cyberterrorismo. Essas eras, muitas vezes, elas se entrelaçam. Não existe uma divisão específica dessas eras. Essa classificação, ela diz respeito principalmente ao padrão que identifica essas eras, essas datas. Mas é claro que não existe um limite assim, muito definido, principalmente entre a década de 80, 90 e o início dos anos 2000. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa geração. Primeira geração, todo mundo conhece, o termo vem dos anos 60, eram grandes cientistas, grandes programadores, e esse termo começa principalmente no laboratório de Stanford. Eu acho que todo mundo conhece essa história, mas inclusive o jargão de hacker, ele vem principalmente do Tech Model Railroad Club, que era um clube que envolvia uma série de pessoas que faziam modelos ferroviários, inclusive os primeiros dicionários, os primeiros jargões de hacking, eles datam de 1949, quando essas pessoas começaram a se envolver nessa atividade. E existia ali uma rixa entre Stanford e o MIT no que diz respeito a essa geração iniciante, essas pessoas que estavam fazendo a primeira onda da revolução da computação. Então esse termo, ele vem de uma comunidade extremamente respeitada no início, no final, principalmente no final dos anos 60, onde essas pessoas se tornaram grandes gurus da sociedade da informação, pessoas extremamente respeitadas. E aí que surge, principalmente a ética hacker, que ela vem, na verdade, se você procurar em termos históricos, quase de uma filosofia samurai, que era no sentido de fazer as coisas certas, de do the right thing. Então, essa filosofia, ela começa nos anos 60 e ela vai se permeando no início dos anos 70. Nos anos 70 aparece aquilo que eu chamo dos revolucionários da computação. A computação sai das grandes salas refrigeradas, sai daquelas grandes máquinas e começa a passar por uma transição do grande hardware para o pequeno hardware dos computadores pessoais. E é onde acontece esse aparecimento dessa geração que funda, então, as grandes companhias de computação, como nós sabemos. E aí, nessa época, a gente já começa a ver uma atividade que envolve pirataria de software, mas, como eu vou falar mais para o finzinho, existe todo um setor onde você não tem assim, uma denominação muito exata do que é certo, do que é errado. E você não vê nessa época, principalmente no início, na década de 70 até o início dos anos 80, quase nenhuma atividade criminal. Você vê uma época confusa, uma época de grande evolução, mas você não vê atividade criminal praticamente durante essa década. Nos anos 80, e essa década que ela se permeia junto com o início e até metade dos anos 90, nós começamos a ver a explosão do uso de computadores pessoais, principalmente nos Estados Unidos,
e principalmente também a explosão da rede. E aí começa a aparecer o que eu costumo chamar de hacking for fun. Um hacking que ele envolvia questões que eram tecnologicamente complexas, mas que envolvia uma mudança nos paradigmas de sociedade, ou seja, como é que as pessoas se envolviam nessa nova rede de informação, como é que as pessoas se envolviam nessa teia de informações. E aí acontece, como vocês sabem, lá no início dos anos 90, as grandes guerras de hackers, disputas, mas curiosamente, uma coisa que as pessoas às vezes mistificam, e tem muita mistificação da mídia principalmente, é que praticamente não havia atividade criminosa nessa época. Você não tinha uma atividade criminosa. Você tinha coisas que eventualmente passavam alguns limites, principalmente de propriedade intelectual, alguma coisa relacionada à pirataria de software, mas você tinha uma época extremamente efervescente, no final dos anos 80 e início dos anos 90. E essa década, ela permeia, ela se mistura com até metade dos anos 90, e não existe também atividade criminal significativa, apesar de ter um apelo de mídia dizendo que ali existia algo assim, que fosse algo nocivo. Muito bem. A quarta geração, eu chamo, ela aparece principalmente nos anos 90. Isso eu posso dizer para vocês com bastante certeza. Por quê? Porque no final da década de 90, 99, 2000, permeando um pouquinho o ano 2000, começam a aparecer, um pouco nos Estados Unidos, no final da década de 90, aqui no Brasil, com certeza, a partir do ano 2000, uma rede criminosa que usava informações de hacking, apesar de com pouco comprometimento técnico, ou sem conhecimento técnico, para fazer atividade criminal. E aí nós vemos, então, uma transição daquilo que era roubo-banco ser feito através de crime eletrônico, sem sofisticação nenhuma. Então, nessa época, aparece grande atividade criminosa e essas pessoas não gozam de nenhum tipo de respeito da comunidade. Então, e aí existe uma motivação que envolve principalmente ganho financeiro em algum momento. E essas pessoas não participam de forma alguma da elite técnica, assim como as pessoas dos anos 70, 80 participavam de uma elite técnica. O que nós estamos vendo, principalmente nos 3 ou 4 anos para cá, nós vemos um crescimento de cyberterrorismo, apesar de que isso possa parecer questão de filme. Nós podemos ver uma série de artigos importantes, em revistas importantes, que mostram o crescimento das operações de cyberterrorismo e principalmente questões de geopolítica, questão de disputas ideológicas, disputas entre nações, levando à busca de vantagens competitivas. Eu poderia citar para vocês aqui dezenas de casos documentados onde operações de inteligência se associaram com operações militares envolvendo cyberterror ou cyberguerra. Então essa é uma geração que nós estamos vendo surgir agora. E essa é algo que é bastante complexo, que eu vou falar um pouquinho no final, na hora que eu falar sobre a folksonomia. Muito bem. Vou falar então sobre a folksonomia. Isso é baseado na minha observação e é baseado em alguns estudos que eu já discuti, algumas pesquisas que eu fiz, principalmente discutindo com Alexander Voskoski, da Universidade de Moscou, e com Mark Rogers. Talvez vocês fiquem surpresos, porque é estranho, talvez, uma pessoa que faz pesquisa em segurança básica começar a tratar de umas coisas que são basicamente de sociologia, ou são de psicologia. A vantagem é que na academia a gente pode fazer essas coisas. E por que a gente fez isso? Porque, sinceramente, eu estava com o saco cheio de escutar a palavra hacker, principalmente na mídia. De escutar uma generalização que não descrevia o que estava acontecendo realmente nessas atividades. Então eu resolvi fazer isso. Por quê? Porque eu queria observar esse amplo espectro de atividades. Por quê? Porque isso é importante para aquilo que a gente faz no desenvolvimento de defesa, no entendimento do perfil, nos padrões de ataque, nas assinaturas de ataque que eu estudo com o uso de redes neurais, que não vem ao caso aqui, mas principalmente definir questões operacionais de perfil dessas pessoas. Insisto, separar aquilo que a mídia prega como um quadro poético e às vezes como um quadro tenebroso, daquilo que é a realidade. Essa é a escala que eu tenho usado. Talvez vocês fiquem um pouco surpresos e eu vou falar sobre todos eles. Novatos, crackers ou cyberpunks, apesar de que eu acho que crackers é um termo que está caindo em desuso, está sendo usado mais o termo cyberpunk. Coders, insiders,
velha guarda, profissionais e, finalmente, os cyberterroristas. Vou botar cyberterroristas. Vou gastar um slide com cada um. Novatos, desnecessário falar para vocês. Google is my fucking master. Google é meu mestre. Então, as habilidades computacionais são limitadas, são novatos, mas é curioso porque eu tenho visto principalmente que esses caras, por não entenderem principalmente a profundidade de suas ações, pegam as ferramentas e às vezes lançam ataques sofisticados sem saber o que eles estão fazendo, podem causar prejuízo sério. E eles recebem grande atenção da mídia, né? Porque existe uma glamourização desse negócio quando isso não passa de uma ferramenta, de algo que a pessoa baixa e usa aquela máxima que eu comecei, se você quer se tornar um hacker, simplesmente autodenomine-se um. Então essa é a primeira classificação. Eles não entendem como o ataque funciona. Cyberpunks ou crackers, eu prefiro talvez cyberpunks, é a segunda classificação que eu tenho utilizado. Eles têm habilidades computacionais muito melhores, têm um melhor entendimento sobre como os ataques funcionam, e eles têm uma mistura muito grande de intenções, de sentimentos a respeito daquilo que eles estão fazendo. Envolve intenção criminal em alguns casos, mas nem sempre. Comportamento malicioso em alguns casos, mas nem sempre. Uso de fraude para uso próprio. Eu costumo dizer que eles às vezes procuram resolver problemas pessoais com o uso de computadores. Ou seja, é uma coisa um pouco mais conflitante. E há grande atenção da mídia para esse grupo também, assim como existe para o outro grupo. Coders, ou programadores, são grupos altamente habilidosos, tecnicamente especialistas naquilo que fazem, escrevem ferramentas, divulgam ferramentas, e aí cada um de vocês pode pensar num ou pensar em vocês próprios, talvez. Essas pessoas são muito importantes e têm um papel fundamental no desenvolvimento da ciência da computação, porque eles agem principalmente como mentores, ou geralmente são os caras que põem o dedo na ferida. Nesse caso, a motivação principal dessas pessoas, ela ocorre principalmente por prestígio. E raramente eles têm algum tipo de intenção maliciosa. É muito raro isso acontecer. Eles são geralmente reverenciados pela comunidade. Curiosamente, esse outro grupo, os insiders, são os grupos, se trata do grupo que é mais complicado. São geralmente pessoas muito habilidosas, letradas em ciência da computação, atuam já em tecnologia da informação e, na maioria das vezes, eu os classifico como ex-funcionários ou funcionários descontentes que usam algum tipo de privilégio para lançar algum ataque que possa ser permitido por esses privilégios que ele possui. Esse grupo realmente é o grupo que geralmente causa os maiores danos. Atualmente, todos os relatórios sérios eles dão conta que em 70% a 80% das fraudes graves envolvendo os crimes com o uso de computador, existe alguém interno da organização, como os senhores e senhoras sabem melhor do que eu. Então, esse grupo é um grupo onde existe pouco conhecimento sobre as ações. Não existe nenhum estudo conclusivo, sério, sobre as ações desse grupo. Pessoal à moda antiga, que eu chamo de velha guarda, ou pessoal que são os românticos, como eu costumo dizer. Eles não têm nenhuma intenção maliciosa, eles podem ser classificados sob nenhum tipo de intenção danosa. Eles têm um conhecimento extremamente profundo a respeito das questões que envolvem as redes de computadores e a ciência da computação. Eles têm os valores igual da década de 60 e 70, eles se tornam mentores para outras pessoas. Mas existe uma questão bastante curiosa, e eu tive a oportunidade, nesses pouco mais aí de 16, 17 anos que eu trabalho com isso, de perceber que essas pessoas às vezes têm uma visão um pouco, às vezes até limitada, sobre o próprio grupo onde eles pertencem. Muitos ficam assim, muito defensivos com relação a isso. Muitos não querem discutir a respeito disso. Então eles acham às vezes que existe um olhar principalmente diferente da mídia sobre eles. Então esse grupo se torna um grupo mais fechado, um grupo mais defensivo. Criminosos profissionais, que é o que nós estamos vendo principalmente do ano 2000 para cá, no final do ano 2000, 2001. Geralmente envolvidos com crime organizado, espionagem corporativa, geralmente são pessoas a serem contratadas,
motivados por questões financeiras. Em alguns casos, apesar de não ser comum, alguns casos eles são bem treinados. Na maioria dos casos, eles não são bem treinados, eles têm conhecimento intermediário, sobre ataques. Entretanto, são grupos bem financiados. Para vocês terem ideia, o maior roubo a banco que aconteceu no Brasil, foi aquele roubo a banco que aconteceu no Ceará, em Fortaleza, do Banco Central. Lá foram roubados cerca de 126 milhões de reais em dinheiro. Uma pessoa que nós estudamos aqui em São Paulo, que foi presa, está presa, ela roubou sozinha 262 milhões nas transações, comprovado pela justiça. 262 milhões. Então são grupos que eles sabem exatamente o que estão fazendo. E não existe nada de poético nisso. Existem grupos que são crime organizado mesmo, relacionado com essas ações. E finalmente, cyberterroristas, que é o que nós estamos vendo hoje, que são financiados por governos. Nós temos visto principalmente a China na vanguarda disso, e nós temos visto outras nações que estão investindo pesadamente nisso. Relatórios recentes, que têm seriedade, que têm credibilidade, reportam cerca de 120 países realizando algum tipo de ação referente a cyberwar ou cyberterrorismo. Então, para quem tem interesse, existe aquele relatório da McAfee, que não é um relatório de produto, é um relatório bastante sério, feito por profissionais, que traz um estudo bastante interessante sobre o uso de cyberterrorismo. São muito bem financiados e eles misturam retórica política com atividade criminosa. Outro grupo onde quase não se tem conhecimento, onde o conhecimento é muito baixo. É uma coisa que está começando agora, esse estudo sobre o conhecimento desses ataques. Rapidamente, nós estamos quase terminando, um pouco sobre psicologia e criminologia. É muito complicado falar sobre isso. Por quê? Porque nenhum estudo psicológico e criminológico hoje pode ser levado 100% a sério, porque eles são dificultados por vários fatores. A maioria dos estudos não possuem evidências corroborativas para comprovar. Por quê? Geralmente eles agem sob conjunto limitado da comunidade, tem pouca representatividade e dificuldades etnográficas e de forma alguma podem ser generalizados. De qualquer forma, a título de curiosidade ou de instrução para as pessoas que gostam disso, eu vou falar sobre algumas teorias que são aceitas a respeito disso. A teoria mais aceita da criminologia, da psicologia, é chamada de teoria desviante, que é ligada com algumas outras teorias, que chamam-se associação diferencial, desimpedimento moral e uma outra teoria chamada teoria de aprendizagem social. Basicamente, a teoria desviante ela diz o seguinte, que ela vai estudar ações ou comportamentos que violam normas, incluindo leis formais, bem como violações informais de normas sociais. Depois eu posso deixar esses slides, se vocês quiserem conversar um pouquinho sobre isso, eu estou à disposição. Mas o princípio da teoria desviante é você traçar perfis de criminologia e principalmente de psicologia do criminoso, das pessoas que se envolvem no comportamento delinquente e como que essas pessoas elas justificam o comportamento delinquente. A associação diferencial, que é a teoria mais aceita a respeito do estudo desse comportamento, ele diz o seguinte, que o comportamento criminal, o comportamento lesivo, ele não é inerente à pessoa, mas ele é aprendido. E ele é aprendido porque existe na sociedade um conflito de normas e definições com várias coisas. Se vocês olharem, principalmente para a década de 90, vocês vão perceber que na história do hacking em geral, havia um conflito muito grande daquilo que podia ser feito e não podia ser feito. Por quê? Porque os limites eles não eram bem claros. Então essa teoria, ela surge principalmente em função da inexistência de limites claros na sociedade a respeito de onde estão as fronteiras. Ou seja, a pessoa ela passa por um processo de autoconvencimento que ela diz para ela mesma que aquelas regras não se aplicam para ela num contexto social em particular. E isso é algo muito curioso. Quem já teve a oportunidade de ir numa penitenciária ou entrevistar alguém que está preso, ou conversar com várias pessoas presas, como eu já fiz, vocês vão perceber que o sistema judiciário é um erro enorme, porque não tem ninguém culpado preso. Todos são inocentes. Todos alegam que são inocentes. É muito curioso isso, é bem interessante. Isso eu não estou falando de crime eletrônico, não, estou falando de ações criminosas em geral. E aí o que acontece? A pessoa ela separa as reações dela, desabilitando mecanismos de autocondenação que ela tem. É assim que a cabeça da pessoa funciona.
E aí o que ela faz? Ela justifica aquilo para ela mesma moralmente, ela minimiza ou ignora os atos dela, as consequências dos atos, ela procura desumanizar e colocar a culpa nas vítimas, ou seja, esse perfil é um perfil bastante complicado, esse perfil que nós não entendemos hoje com relação ao comportamento criminoso. E aí, o que acontece? Ela valoriza suas próprias ações ou propósitos morais naquele contexto, para qualquer coisa, E aí a gente chama isso de princípio de Robin Hood. A pessoa acha que ela está fazendo bem. Muito bem, eu não vou, claro, ficar discutindo esses aspectos, porque eu acho que não cabe, mas eu gostaria de mostrar para vocês que existe todo um universo que estuda essas questões. Então, para encerrar, as lições que eu tenho aprendido, que eu procuro passar para as pessoas que eu conheço. Primeiro, a objetividade de vários estudos, ou praticamente vários estudos que eu tenho visto, são totalmente questionáveis. As descobertas sobre o grupo não são nada generalizáveis sobre outro grupo. E apesar de que existe alguma interpolação sobre esses grupos. Por exemplo, se você olhar para a década de 90, e você olhar, por exemplo, para a história, por exemplo, de Justin Patterson, e comparar, por exemplo, com a história de Kevin Mitnick, vocês vão ver que são duas coisas extremamente opostas, apesar da atividade ser parecida. Justin Patterson estava envolvido em um monte de ações criminais e já era um cara complicado. Mitnick nunca foi provado que ele havia se envolvido em alguma ação criminal ou que ele tivesse se beneficiado de alguma coisa. Por outro lado, o FBI contratou Justin Patterson, que era um criminoso condenado, para perseguir Mitnick. Então esse conflito, ele aparece na história em geral e você não consegue definir essas fronteiras muito bem. Por isso que todos esses estudos, eles são questionáveis. Então, o que eu posso dizer para vocês como último slide para finalizar? Criminoso, diferente de hacker, diferente de cyberterrorista. Cyberterrorista é algo preocupante que nós vamos ver aí nos próximos anos, ações muito complicadas. Existe uma nova geração de criminosos, e é isso que eu procuro separar bastante nesse estudo que eu estou fazendo, que é um subgrupo específico no qual a justiça brasileira não entende. Eu tenho trabalhado bastante com o Poder Judiciário, com o Tribunal Regional Federal, com agências legais, eles não entendem isso. Nós temos procurado treinar promotores, treinar juízes a respeito disso. É um subgrupo muito específico. E existe pouco conhecimento sobre os grupos que são realmente problemáticos. E a atenção da mídia ela fica focada sobre os grupos que não geram problemas. Geralmente, os grupos que não geram problemas. Teorias e perfis psicológicos são extremamente parciais. E para finalizar, eu posso dizer para vocês com bastante certeza: não existe profile genérico para o hacker. Profile genérico do hacker do FBI. 16 a 33 anos, caucasiano, proveniente de classe média, que possui educação formal boa até o 2º grau, com problemas escolares. Opa! Peraí, ele está falando de quem? 15% da população do mundial, mais ou menos. Então existe profile genérico nisso. E é isso que a gente procura mostrar. Existe a necessidade de estudos mais profundos, de debates mais profundos, e principalmente de uma seriedade no trato dessas informações. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se temos tempo para alguma pergunta, se alguém quer reclamar de alguma coisa. 5 minutos de pergunta. Posso falar alguma coisa, se alguém quiser me crucificar agora. Essa é a hora. Tem meu contato aqui, laboratório. Quer falar no microfone? Você comentou de criminosos ajudando a própria polícia em diversas situações para achar outros criminosos e algumas coisas desse tipo. A gente não vê muito isso no mundo corporativo. Mesmo tendo aquela lenda de a empresa contrata hackers, você acaba caindo numa questão ética e tudo mais. Tanto que o Escadinha, que era um dos maiores assaltantes de banco, eu não conheço qual banco cobrou a consultoria dele. Tá? O que você diz a respeito disso daí? É ética? É momento histórico? E vão aproveitar esse cara dessa maneira e depois a gente descarta? Como é que é isso aí? Para quem está atrás do Está da Prova, eventualmente, ele fala sobre a contratação de hackers e pessoas que eventualmente, na verdade não de hackers você mencionou, mas de criminosos mesmo. Na minha opinião particular, acho muito complicado você contratar um criminoso, que seja um criminoso convicto, e aí tem vários casos, para fazer isso. É questionável. Por quê? Porque você vai entregar a chave para a pessoa. E se você tem dúvida a respeito disso, e aí eu penso que fica uma dúvida enorme realmente, você não tem condição de fazer isso.
eu não conheço atualmente nenhuma instituição séria que fale isso e ponha isso em prática. Pode ter, eu já vi algumas que falam, eu contrato ex-invasores de site, ou eu contratei um cara que fez um defacement, aí na era final da década de 90, que era moda. Na prática eu nunca vi ninguém fazer isso, na prática eu nunca vi ninguém fazer isso. Né? E é engraçado, porque é o seguinte, os insiders você não consegue identificar. Né? Então, às vezes a pessoa acha que o problema está num lugar, mas o problema está em outro lugar. E é isso que eu procuro desmistificar um pouco. Pois não. Não é nenhuma dúvida, só queria a sua visão do ponto de vista aí de um fora das cenas, né? O que você tem a dizer sobre o Project Meio Brasil e o White Eu particularmente não acompanho essas coisas. Eu já li algumas coisas a respeito disso, né, a respeito desse movimento. Eu não sei, eu acho que ali tem algumas coisas que são agressivas, sem motivo, assim, aparente em alguns casos. Eu não acompanho realmente isso, né? Eu sei assim, que tem vários amigos meus, várias pessoas que estão aqui, que estão na lista lá, que já foram feitas ameaças aos eventos do GTR. Por exemplo, o evento do GTR, tem até ameaça de bomba no evento do GTR. O evento do GTR é um evento que os caras vão lá, debatem, ninguém fala nada de mal de ninguém. Eu realmente não entendo muito. Mas eu assim, Mas você não entende nem a motivação deles? Acho que entendo, assim, talvez algumas pessoas ali que se posicionam como pessoas que não são realmente, que dizem que são pessoas que são masters de security, eles fazem uma pose a respeito disso. Eu até entendo isso, mas eu tenho muito problema com essa questão de violência. Eu acho que isso tem umas coisas que elas são violentas ali na maneira como colocar as coisas. Eu acho que essa questão da violência, da ameaça, ela faz com que o debate a respeito da questão, por exemplo, dos posers, ele acaba se perdendo, porque você perde a razão quando você parte por uma ação agressiva, né? Acho que nenhuma pessoa sensata ela vai dar respaldo a uma coisa que ameaça a pessoa, a família da pessoa, a integridade física da pessoa. Acho que um debate de ideias, eu acho que é salutar e precisa ter. É o que eu estou fazendo aqui. Né? É o que eu estou fazendo aqui. Agora, eu não vou dizer que isso aqui é verdade absoluta. Eu já vi trabalhos de pessoas que eu respeito, que elas fazem 3 classificações e jogam tudo no mesmo saco. Eu acho que está errado, mas eu não vou lá e falo, cara, eu vou te matar. É mais ou menos assim, você torce para quem? Você torce pro Corinthians, eu torço pro Palmeiras. Então eu vou te matar porque você torce pro time. É muito virtual demais para isso. Então eu penso assim, acho que esse debate ele é importante. As pessoas que são da academia, elas estão acostumadas com esse debate. Mas quando você entra por um setor que você começa a ameaçar pessoas em função daquilo que elas pensam, ou do que elas apregoam, ou do que elas parecem, acho que isso tem um pouco de nazismo, né? É complicado. Acho complicado. Por causa da violência, principalmente. Mais alguma coisa? Não sei se alguém tem uma opinião diferente a respeito disso. Seria até legal alguém falar aí. Pois não. Tem microfone aí? Não? Eu achei bem interessante o aplicativo que tem bastante classificação. Eu vi ali o uso do termo cyberpunk, eu acho que de repente, para quem está precisando de boa na classificação, talvez fosse um termo legal para evitar, porque tem uma associação também. Eu concordo com você. Ele tem essa questão literária, você pega lá Neuromancer, né? Na verdade eu usei esse termo cyberpunk porque tem um trabalho do Mark Rogers, de 99, que ele usa bastante esse termo. E na verdade eu não sabia o que colocar ali. E crackers está sendo uma coisa que está em desuso. Então na verdade eu não tenho um termo para colocar ali. Eu concordo com você também. Eu coloquei cyberpunks ali, mas meio induzido por esse trabalho do Mark Rogers, que ele usa esse termo. Mas concordo, eu pretendo achar um outro termo para encaixar ali. Obrigado. Vamos voltar no assunto anterior do Mannheim? Pois não. Você vai perguntar tem a ver aí, ó. Fala o microfone. É que eu não estou entendendo as perguntas até agora. Eu vou perguntar no assunto anterior da pergunta do Anderson. Você acha que esse fato de existir agora esse movimento da Choque White tem alguma coisa a ver com a tensão existente entre lá ou o pessoal mais jovem, ou o pessoal mais valioso, ou o pessoal da velha guarda, por exemplo, ou os profissionais de segurança? Na verdade eles atacam para todo quanto é lado, né? Profissional de segurança, charlatão, né? Mas chega...
de alguma forma, tem aí uma intenção por trás, e qual seria esse grupo por trás? Se seria realmente profissionais, ou iniciantes, ou criminosos, né? Porque a polícia tem os criminosos hoje. Olha, para ser muito sincero, eu não sei. Não sei. Eu sou bem sério em dizer isso. Não sei qual é a intenção, porque justamente é um estilo meio metralhadora giratória. Eles atiram realmente, não mencionam, vai um monte de gente, né? Então, eu não sei se... Porque o mercado ele não é um mercado muito grande, né? Não sei se dá para você separar isso. O crime eletrônico mesmo, ele não tem relação com esse meio que nós estamos. Eu posso dizer para vocês com muita clareza. Isso tem outro tipo de enfoque, é coisa que veio de roubo a banco mesmo. É outra coisa, eles cooptam algumas pessoas chaves e eles fazem ação de lavagem de dinheiro da maneira convencional lá, que os caras estão acostumados a fazer 30 anos. A diferença só é que você parou de assaltar diligência e trem pagador e foi assaltar bit, basicamente isso. Então eu sinceramente eu não sei qual que é o interesse aí. Alguém sabe? Alguém quer fazer algum comentário? Você por exemplo? Conflito de gerações, talvez. Conflito de gerações? Não sei, eu trabalho muito com gente jovem. Você fala assim, de ser gente mais jovem? Acho que a pessoa é novo, entrando no mercado, entrando na área. Não sei, eu trabalho com tanta gente jovem e não sei, pode ser, talvez você tenha razão, mas das pessoas jovens que eu trabalho, eu estou com 42, eu trabalho com gente de 23, 21, o tempo todo. Não sei, pode ser, talvez. Será que o mercado está tão competitivo assim para entrar para esse lado? Não sei, né? Geralmente as pessoas deveriam ser vistas como mentores, não como concorrentes, né? Eu, por exemplo, dou aula lá em São José do Rio Preto, eu dou aula, não faço nada. Então né, como o pessoal diz, você só dá aula ou você trabalha? Não, só dá aula. Mais alguma coisa, gente? Ô, Adriano, só fazer um comentário. Alô? Tá ouvindo atrás? Eu aqui na frente, eu não estava ouvindo nem com o microfone. Acho que a gente se enquadra por isso. Quando a gente começou o projeto de HoneyNet, há uns anos, a gente entrou num projeto de fazer uma análise dos mafiosos, criminosos romenos. Ele detectou que nas nossas redes havia muitas pessoas da Romênia atacando. Então a gente fez um estudo e como que a gente soube que eram romenos, por exemplo? Porque a gente via conversa de IRC. Então, ou seja, a diferença da internet, a gente consegue pegar mais informações. A gente fez um levantamento aqui no Brasil, acho que o CAE, o André participaram também, se não me engano. E a gente mandou dados lá para o Lance Spittner para publicar como um capítulo sobre o estudo dos criminosos romenos. Aconteceu que a gente não pôde publicar isso, porque a família do Lance Spittner foi ameaçada, porque tinha gente que morava lá. Então esse projeto, essa divulgação de informação foi abandonada por questão de risco pessoal, né? Então, o que se enquadra de crime organizado que o Adriano estava comentando. Mas é que o crime organizado, geralmente eles ficam bem ocultos mesmo, tá? É difícil você identificar, é bastante difícil mesmo. Então, eu não sei se tem relação com isso, não sei. Mas eu não sei como é que estamos de tempo aí. Agora acho que... Agora vai mandar encerrar. Bom, eu estou aqui o dia todo, né? Se alguém quiser debater um pouco sobre isso, eu tenho estudado bastante isso, principalmente para separar o joio do trigo, realmente, porque eu acho que é importante, e acho que é importante todos vocês que têm alguma posição também. Eu pensei que era você, parecido lembrar. Gente, muito obrigado pela atenção, pelos comentários. Obrigado.